Nos anos 1990, o Japão se tornou uma era sem leis, dominada por cavaleiros de alta octanagem. As corridas de rua governavam as ruas, com clubes batalhando pela supremacia. Mas havia uma lenda, um Porsche preto fantasmagórico que assombrava a todos. Um borrão na noite que desaparecia antes que alguém tivesse tempo de ver direito. Chamavam-no de Blackbird. Este modelo de 1986 era uma sombra que cruzava o Wangan, um espectro no brilho do neon. Sua pintura obsidiânica, que engolia a luz, era um predador em movimento. Mas quando se falava de seu motor, só se ouviam uma sinfonia de rumores sussurrados e modificações não contadas, pulsando com uma potência que desafiava a lógica. Este não era um Porsche qualquer. Era uma lenda sussurrada pelo vento. Um rei encapuzado na escuridão, pronto para devorar as estradas e conquistar a noite. Este era um carro que perdeu o sono nas ruas escuras do Japão para se tornar uma lenda que assombraria os sonhos de toda uma geração de pilotos. Então, quem foi o gênio por trás desse ícone e como ele se tornou o carro mais temido nas ruas do Japão? E como um acidente trágico mudou o destino desse carro para sempre? Esta é a história do icônico carro do Midnight Club, o Porsche 911 Turbo Blackbird. Imagine que voltamos para os anos 1980. O Japão era o faroeste das corridas de rua. Todo mundo estava correndo contra todo mundo, e a paixão por corridas crescia tanto que, em 1989, o governo japonês decretou uma lei que proibia os fabricantes de automóveis de produzir carros com mais de 276 cavalos de potência. Contudo, isso não impediu as pessoas de modificarem seus carros, e muitos clubes e equipes surgiram, como o Tokyo Group Shadow, No Good Racing, Rough World e o Team Emperor. Mas o clube a ser derrotado era o American Car Club. Koichi Okawa, líder do American Car Club, dirigia um Pontiac Firebird Trans Am meticulosamente ajustado. Okawa, membro do renomado Tuner Trust, aproveitou a expertise da equipe para otimizar o enorme motor LS6 de 7,4 litros, levando-o a cerca de 500 cavalos de potência. O resultado não era apenas uma máquina rápida, mas potencialmente o carro mais veloz do Japão. Para validar isso, Okawa levou seu Muscle Car americano a Yatabe, um campo de provas gerido por um instituto de pesquisa dedicado a testes de segurança automotiva. Lá ele estabeleceu um recorde com uma velocidade máxima de 264,7 km por hora. Esse feito lançou Okawa no centro das atenções, e poucos sabiam que isso daria origem a um dos clubes de corridas de rua mais poderosos do Japão, o Tokyo Midnight Club. Heiichi Yoshida era um membro confiável do ACC, consumido por uma paixão insaciável por velocidade e pela adrenalina da estrada. Ao ver o feito de Okawa, ele queria sua parte da fama também. Mas o que ele ainda não sabia era que se tornaria o homem por trás do Porsche Blackbird 911 Turbo. Numa noite fatídica, enquanto percorria a estrada Wangan, Yoshida se deparou com uma cena que mudaria sua vida para sempre. À sua frente, um RX-7 e um Skyline GTR estavam envolvidos em uma feroz disputa. Suas habilidades e velocidade eram de impressionar, um verdadeiro espetáculo. Yoshida o seguiu, mantendo distância respeitosa, hipnotizado pela destreza dos pilotos. Após a corrida, Yoshida se aproximou dos pilotos, Hiroshi e Kenji, que o acolheram de braços abertos. Eram membros de uma comunidade secreta de corridas de rua chamada Midnight Runners, um grupo de entusiastas que viviam para a emoção das corridas à noite. O conhecimento e a paixão garantiram-lhe um convite para se juntar ao grupo. Yoshida encontrou uma verdadeira família de espíritos afins, compartilhando dicas, ajustando seus carros e correndo pela noite, sempre em busca do momento perfeito, em que homem e máquina se tornam um só. Contudo, logo Yoshida percebeu que seus objetivos estavam repletos de perigos. Acidentes e a crescente vigilância policial ameaçavam a existência do grupo. Determinado a criar um ambiente mais seguro e organizado para as corridas, Yoshida-san imaginou um clube onde entusiastas de mentalidade semelhante
pudessem se reunir e correr com respeito mútuo. Ele apresentou sua ideia aos Midnight Runners, que ficaram céticos, mas interessados na visão para um paraíso das corridas. Yoshida trabalhou incansavelmente, espalhando a palavra sobre sua nova empreitada. Ele a chamou de Midnight Club, um grupo de corredores habilidosos, ricos e secretos, que gastavam milhões de dólares construindo alguns dos carros mais rápidos do mundo, para então correr pelas ruas de Tóquio à meia-noite. Muitas pessoas conheciam seus nomes, mas poucos sabiam quem realmente eram. O Midnight Club não era apenas um grupo de corredores, era uma irmandade unida pelo amor à velocidade e à estrada aberta. Com o tempo, o clube, criado por um grupo de amigos, se tornou tão popular que dominou as ruas do Wangan, derrotando qualquer equipe que ousasse desafiá-los. O Midnight Club ganhou uma reputação de invencibilidade. A história do clube se espalhou rapidamente, alcançando até mesmo Michiharu Kusunoki, que pediu permissão a Yoshida antes de lançar o mangá Wangan Midnight. Com a crescente fama do Midnight Club, o clube viu um aumento nos candidatos e no mercado de produtos falsificados, como versões falsas de seu famoso adesivo prateado. Para proteger sua reputação, Yoshida registrou a marca e implementou um sistema rigoroso para gerenciar a chegada de novos membros. Com o tempo, os requisitos de entrada se tornaram mais exigentes. Candidatos precisavam manter velocidades acima de 250 km por hora em vias públicas, não apenas em breves momentos, mas por longos períodos. Esse era apenas o primeiro obstáculo. Aqueles que passavam eram então acompanhados por um mentor e recebiam um adesivo rosa. Eles precisavam se reunir com a equipe todas as noites de sábado, inicialmente no Royal Host e depois na loja de Yoshida, antes de ir para a estrada competir. Eventualmente, membros votariam em quem poderia se juntar ao time, exigindo uma aprovação unânime. Esse processo muitas vezes demorava anos, e muitos desistiam antes de conquistar o cobiçado adesivo prateado colocado diagonalmente em seus carros. Mesmo após todo esse esforço, membros poderiam ser expulsos imediatamente se perdessem uma corrida para uma equipe rival. Esses eventos eram raros, pois Yoshida pessoalmente aprovava qualquer corrida fora da equipe. Isso garantiu que apenas os melhores pilotos, independentemente do carro, fizessem parte do clube. Ao contrário do American Car Club, que só aceitava carros americanos, o Midnight Club tinha uma variedade de veículos e pilotos de diferentes origens. No entanto, certos carros, como o Porsche 911, eram particularmente adequados para esse tipo de corrida. Mesmo um 911 turbo de fábrica poderia atingir velocidades de cerca de 260 km por hora, tornando-o um competidor formidável, mas ainda não tão poderoso quanto o Trans Am de Okawa. Mas o que Yoshida fez no Porsche 911 estava longe de ser original. A visão de Yoshida para o Blackbird foi clara desde o início. Ele via o potencial do Porsche 911 Turbo, um carro já renomado por sua engenharia e desempenho. Mas para o Midnight Club, ele sabia que era necessário algo mais, algo extraordinário. Os carros dos membros do Midnight incluíam alguns dos JDM tunados mais icônicos de todos os tempos, como o Mazda RX-7, o Toyota Supra e o Nissan Skyline. Mas o carro mais rápido do clube era o Porsche 911 Turbo de Yoshida. Esse carro era absolutamente insano. Yoshida ajustou o carro ao longo de uma década até que ele se tornasse o que é hoje. Ele instalou um motor Flat 6, customizado de 3,6 litros, equipado com 2 turbocompressores. Isso aumentou significativamente a potência, permitindo que o Blackbird alcançasse acelerações incríveis e altas velocidades. Yoshida também melhorou o sistema de suspensão com amortecedores e molas de alto desempenho, garantindo estabilidade e controle excepcionais na estrada. Para lidar com as altas velocidades, ele fez melhorias aerodinâmicas personalizadas, incluindo um para-choque dianteiro redesenhado e uma grande asa traseira para melhorar a força descendente e reduzir o arrasto, tornando o Blackbird mais eficiente a altas velocidades, ao mesmo tempo em que adicionava freios de alto desempenho para segurança e controle. Quanto ao interior,
Ele foi desmontado e refeito com assentos de corrida leves, gaiola de segurança e um painel de instrumentos customizado com sistemas de telemetria avançada para monitorar o desempenho do carro em tempo real. Algumas dessas modificações exigiram que Yoshida enviasse o carro para a própria Porsche para ajustes. As ruas de Tóquio tornaram-se o playground do Blackbird, e sua velocidade imbatível e manuseio preciso rapidamente conquistaram-lhe uma reputação temível. Membros do Midnight Club e rivais respeitavam o Blackbird, não apenas pelas modificações, mas pela habilidade e precisão com que Yoshida o dirigia. O Blackbird não era apenas um carro, era uma declaração. Quando você o via no retrovisor, sabia que estava prestes a enfrentar a corrida de sua vida. Yoshida e o Blackbird eram inseparáveis. Sua conexão com o carro era quase mística, levando tanto o homem quanto a máquina ao limite, e o resultado superava todas as expectativas. O Blackbird ficou conhecido por ultrapassar velocidades de 320 km por hora nas rodovias de Tóquio, estabelecendo recordes de velocidade não oficiais que poucos podiam desafiar. Em uma corrida inesquecível, organizada pelos Drag Times, o Blackbird ultrapassou um Nissan GT-R modificado, mostrando sua engenharia superior e as habilidades de condução incomparáveis de Yoshida. Essa corrida se tornou um marco na lenda do Midnight Club. O Blackbird não era apenas sobre acelerações rápidas, mas também se destacava em corridas de longa distância, mantendo velocidades impressionantes por horas, um testemunho de sua engenharia robusta e da direção estratégica de Yoshida. Esses feitos até inspiraram os membros do clube, todos corredores competitivos e profissionais, que com algumas modificações dentro do Midnight, ajudaram a criar uma era de inesquecíveis 911s rápidos, com o TBK 911 da Auto Garage liderando a Charge. Essa oficina lendária fez para-choques personalizados com enormes luzes feitas especialmente para o Wangan, além de grandes entradas de ar para resfriar os freios durante as corridas. Hoje, o Blackbird permanece como um símbolo da era dourada das corridas de rua em Tóquio. Seu legado não está apenas na velocidade ou engenharia, mas nas histórias e lendas que criou. O Blackbird continua sendo um símbolo duradouro da busca pela perfeição do Tokyo Midnight Club e pela emoção da corrida. À medida que a lenda do Blackbird cresceu, também cresceu a fama do Tokyo Midnight Club. Mas como todas as grandes histórias, essa também chegou ao seu fim.